Rubem, você acha que ele vai ter a humildade de passar o cargo para o Lula pessoalmente? Olha, se ele não passar, o Bolsonaro criou uma armadilha para ele mesmo. Deixa eu fazer um cortezinho aqui. Você, quando ninguém te obriga, é um corte mesmo, ninguém te obriga a você emitir palavra nenhuma. Ninguém te obriga a você seguir comportamento nenhum. Ninguém me obriga a ter o comportamento que eu tenho. Ninguém me obriga a ter essa linha doutrinária que eu tenho. Você fala, Rubem, como? Fala assim, eu não sou de esquerda, eu não sou de direita. Tudo que vem de bom de um lado e de outro, eu faço a intersecção, separo e uso. Por quê? Porque eu tenho o dom do raciocínio, o dom da inteligência. E aprendi que a verdade não está nem num lado nem no outro. E nem o erro. Não existe monopólio da verdade nem monopólio do erro. Existem erros e acertos. Não. Esse sou eu. Então, mais ou menos, mesmo sem ser candidato a um cargo eletivo, qualquer coisa, eu tenho um compromisso com vocês aqui, de ser o mais eu possível. Eu tenho que ser o mais Rubem possível do que vocês criaram no inconsciente coletivo a figura do que é o Rubem. Você vem aqui por causa disso. Você vem aqui porque você vai escutar de mim aquilo que você tem quase certeza no seu subconsciente que você vai escutar. O Rubem vai falar mais ou menos isso. Aí você vem aqui e eu não te decepciono. Tá? Então, eu criei mais ou menos uma figura. Eu sou esse o tempo todo? Não necessariamente. Sou bem parecido com isso. Quem me conhece, quem goza da minha intimidade, as poucas pessoas, porque eu sou uma pessoa muito reservada, mas muito mesmo. Na minha vizinhança, 2 ou 3 pessoas me conhecem assim, todo mundo me conhece na cidade, mas eu sou assim. Tá? É o meu jeito. Quem me conhece aqui da cidade sabe disso. Tá? Me dou bem com as pessoas, sou afável com elas, mas não sou uma pessoa dada. Tá? É o meu jeito, é o meu formato. Quem chega perto de mim sabe disso. Quem acha que eu sou assim fechado, caramba, quando me conhece, poxa, você é diferente do que eu pensava que você era. Não, eu sou assim, é o meu jeito. Sou tímido, sou na minha, sou muito mais desenvolto aqui do que no dia a dia, nas minhas atividades normais. Mas eu tenho um comportamento mais ou menos que as pessoas esperam de mim, eu forjei isso. E eu não sinto nenhuma dificuldade de carregar esse personagem. Eu berro bem mais? Ele falou que eu berro mais. Tá vendo? Que mentiroso. Vou espancar esse garoto depois. Não, me lembre. Então é o seguinte, é mais ou menos um personagem que você cria. Personagem de si mesmo. Então é isso aqui, o meu personagem é praticamente o que eu sou. Não? Então, ótimo. O grande problema do Bolsonaro é que ele criou um personagem difícil de manter. Porque é um personagem, totalmente. É um simulacro dele mesmo. Bolsonaro, vamos dizer assim, vamos dizer que ele encomendou a um grupo, não foi encomendado, né? Mas o grupo que estava em volta dele criaram uma figura mítica, um oficial intermediário do Exército, tá? Nem de baixa patente, nem de alta patente, que incorpore todo aquele inconsciente coletivo do cara foda, incorruptível, honesto, correto, destemido, sem nenhum flanco aberto. Praticamente um Rambo brasileiro, talvez o Rabo. É um Rambo totalmente do piniquim, verde e amarelo, heróico. E o Bolsonaro gostou do formato que deram para ele. Tá? O alter ego do Bolsonaro. O alter ego do Bolsonaro é um personagem quase mítico. Um homem sem defeitos, um homem destemido, um homem que odeia a política, mas entrou na política para salvar o país. E esse personagem foi crescendo. Esse personagem ele é perseguido por tudo e por todos. Esse personagem tenta salvar o Brasil de qualquer forma, mas os inimigos, o inimigo tem que ter um nome. Quando eu via National Kid com 5 anos de idade, eram os incas venusianos. Depois apareceram outros inimigos para outros super-heróis, e o Lex Luthor, que seria o grande inimigo do Super-Homem, ou os vários inimigos do Batman e do Homem-Aranha, todos eles figuras meia loucas e folclóricas, aparecem no cenário do Bolsonaro. E o Bolsonaro, heroicamente, luta contra todos eles. Tá? Tem o demônio comunista, tem o guerrilheiro venezuelano, tem o cubano maldito, tem o Fidel Castro, Satanás. Tem tudo isso, tem essa figura mítica. Agora o pessoal descobriu a Nicarágua. Não sabe ver no mapa, ninguém sabe achar a Nicarágua no mapa, mas sabem achar nas ideias. Já tem exército da Nicarágua, e negócio tem da Bolívia também, que vão entrar no Brasil, tomar tudo isso aí. Mas calma que existe o Bolsonaro, super-herói mítico, sem falha de caráter, sem problema nenhum. Tá? O líder absoluto, inconteste, perseguido contra tudo e contra todos, sobrevive e vence no final. Esse é o produto. Essa é a caixa do super-herói. Isso é o que está escrito na embalagem. Parece brinquedo da minha época. Eu lembro que tinha uma tal de Ilha Fantástica, na minha época, que era baseado nos Thunderbirds. Thunderbirds é uma animatronic, é um sistema de animação inglês da década de 60, muito bem feito, você acha? Tá? Os Thunderbirds. Tá? Fantástico, eu adoro ver aquilo ali, a genialidade, porque não são animatronic, né? São manipulados, né? Tem cabos, tem isso, tem aquilo. Muito legal, muito legal. Então é o seguinte, tinha uma ilha daquelas, que parecia propaganda na televisão. Cara, a ilha era fantástica. Tinha o número 1, o número 2, o número 3, o número 4. O número 1 ou o número 2, você apertava um botão, aí subia um foguete. Tá? Aí eu ganhei uma ilha daquela. Eu não me lembro se eu ganhei ou eu não quis comprar. Não, eu não ganhei porque eu peguei um Forte Apache, que era outra decepção. Era um monte de tábuazinha pregada e 4 bonecos de plástico. Horrível, horroroso. Forte Gulliver. Tá? Era
técnico. Mas a propaganda era linda, você via batalhas, escaramuças, e aquela ilha era assim, tinha um foguete que você apertava e ia para o espaço. Só que naquela ilha mesmo, você apertava um botão, era uma mola, e ele dava um salto de 20 centímetros e caía rolando. Bem, é aí, quando você abre a embalagem, que você vê o que está lá dentro. O que está lá dentro é um capitão do exército que toda a vida dele viveu escorado dentro da política. Vereador, deputado, encostado ali, uma vida legislativa medíocre, e que de uma hora para outra, aproveitando o momento, foi vendido como a salvação. Pegaram esse personagem no limbo, limparam, deram uma oxigenada, deram uma olaviada nele, olaviaram de carvalho ele, deram um banho de carvalho, botaram para secar, e aí aparece esse personagem. O Bolsonaro não é melhor nem pior do que os congressistas médios nossos. Todos aproveitadores, oportunistas, meio picaretas, meio honestos. Então, quando é meio honesto, já não é meio honesto, já não é honesto de tudo. Então, o Bolsonaro é aquela turma, faz parte daquela turma, que enriqueceu no Congresso, com salários, com vantagens, com rachadinhas, com tudo, com o padrão médio do político brasileiro. Ele não difere de nenhum desses deputados que nós falamos aqui, com defeitos ou qualidades. Bolsonaro nunca primou pela valentia, por nada. Talvez por algumas bravatas, e principalmente quando ele é vendido como a solução final. E Bolsonaro, vendido como a solução final, é esse que está sendo cultuado em verso e prosa na porta dos quartéis pelos que ali sobraram, que a maioria consciente e inteligente já viu que aquilo era uma furada e foi embora. Foi para casa resignada, triste e cabisbaixa, mas ainda restam uma quantidade imensa de pessoas ingênuas, tolas ou desonestas o suficiente para achar que vai sair alguma coisa dali. Não, não vai sair nada. Bolsonaro é frágil, Bolsonaro é fraco, é vazio, não tem conteúdo, não tem capacidade nenhuma, não tem liderança alguma. Esteve com o maior líder do planeta, o homem que mandou o Ocidente inteiro calar a boca, botou o dedo na cara de todo mundo, entrou na Ucrânia, porque, para quem não sabe, a OTAN, uma semana antes, estava dentro da Ucrânia. O Canadá, no último mês, tirou mais de 20 mil militares de dentro da Ucrânia às pressas, porque sabiam, pela inteligência, que a Rússia iria atacar. Todo mundo saiu fora. Esse homem senta com o Bolsonaro e dá espaço para o Bolsonaro. E quando ele chega no Brasil, uma subalterna do governo americano, uma ajudante de ordem, Vitória Nuland, vem aqui, bota o dedo na cara de Bolsonaro e fala com essas palavras: ai de você mexer no processo político brasileiro. Ai de você pedir voto impresso. Foi isso aí, o papo é esse. Tá? Pode ter sido de forma mais educada, mais cortês, mas o Gonzalez Translator dá isso. Ai de você mexer no sistema político brasileiro. Ai de você pedir voto impresso. Ai de você fazer isso. E outra coisa, exijo que você aumente a produção de petróleo agora. No que foi atendido prontamente. E Bolsonaro não fez absolutamente nada. Não peitou nada, não arrumou nada, não foi para cima de nada, como é normal nele. Aí você me pergunta, só falei tudo isso para responder uma pergunta. Bolsonaro entrega ou não entrega a faixa? Bem, se entregaram a faixa, se não entregar a faixa, se ele não entregar a faixa, vai ficar como um mal perdedor, como alguém mal visto pelo tio de cima que deu um cascudo nele. E alguns vão ver nisso um medo do Lula. Um medo de encarar o Lula e não ter caráter de encará-lo. Ter que engolir tudo aquilo. Por outro lado, se ele vai passar a faixa, vai demonstrar subserviência e fraqueza diante dos seus. Aí você descobre que o Bolsonaro entrou numa ratoeira sozinho. E quem deve sair dessa ratoeira é ele, não sou eu, que foi ele que a criou. É problema dele, não é problema meu. Não é problema meu, é problema dele. Foi ele que disse que era invencível. Foi ele que vendeu essa história, foi ele que escreveu aquela caixa do presente, da minha ilha da fantasia, que o foguete, ao invés de foguetear e levantar voo, era uma porcaria de plástico de 2 centímetros, que dava uma cambalhota depois de 20 centímetros jogado por uma mola, e que hoje daria processo. Mas naquela época dava bom para enganar a criança. Hoje se engana os adultos, é melhor. Enganar a criança é melhor. A criança é mais fácil de iludir e está na fase lúdica dela. Hoje temos milhares, centenas de milhares, talvez milhões de enganados nas portas de tudo quanto é lugar, acreditando que vai acontecer algo que não vai acontecer. Por quê? Porque eu estou falando para você que não vai acontecer. E o Bolsonaro entra dentro de uma armadilha que ele mesmo criou. Não fui eu que criei para ele, foi ele que criou para si. Né? Então, quem pariu Mateus que o embale. Não sou eu que tenho que resolver esse problema, é ele. E em qualquer das duas situações ele vai sair mal. Ele escolheu isso para mim. Ele nem escolheu aceitar tacitamente todo o resultado, nem foi homem o suficiente para encarar os amigos do Norte, aqueles que ele andava com bandeira. Não falo quando alguém fala assim, ele bateu continência para a bandeira americana. Aquilo ali, eu já falei para vocês que eu defendo aquilo ali. Ele estava num evento oficial de um outro país, acho que a bandeira não tem nada demais, ele como militar, ele levantar a mão e fazer a continência. Não vejo por ali. Acho ridículo um homem como ele ficar com a bandeira de Israel, que não tem nada a ver com Israel histórico, com Israel país, misturar alhos com bugalhos, fazerem essa sopa maravilhosa neopentecostal, que eu vou estar no meu editorial aqui, tá? Criando uma situação anárquica dentro da cabeça das pessoas, criando uma tal de cultura judaico-cristã que não existe. A cultura é judaico ou é cristã. Não venha com o Velho Testamento, não venha com o Testamento arremedado. A minha formação é cristã. Eu não tenho formação judaica nenhuma. Eu tenho respeito. Eu tenho respeito pelas 3 religiões. As 3 religiões, eu sou a favor do ecumenismo em Jerusalém. Não a tentativa de Israel, o país, não Israel história, em fazer o que está querendo fazer, criar daquilo ali um problema. Apoiado
pelo cão vira-lata dos Estados Unidos, o cão ferido, e pelo Ocidente em transe, cada vez mais nazista, cada vez mais o sionismo se aproximando do nazismo. Eu não perdoo isso. Diz respeito a Israel? Não, absolutamente. Respeito a Israel como uma nação, como outra qualquer. Tem direito de existir, mas também tem a obrigação de deixar que os outros existam. Isso é um problema geopolítico. A gente sabe tratar dele aqui, sem conversinha, sem papo, sem holocausto, sem nada. Eu estou falando de Israel. Eu estou falando do país que existe lá hoje. Não me vem com um papinho de história, de negócio, não, que aí eu vou vomitar. Aí eu vou mostrar para vocês, por A mais B, que o judeu comum, o oriundo das tribos, foi sacaneado, foi assassinado, foi perseguido, foi roubado, foi espoliado pelo sionismo. Mas eu não quero falar desse assunto. Não quero entrar nesse assunto. Eu quero só dizer isso, que é ridículo, canhestro. Um homem, presidente de uma nação, brandindo a bandeira do outro. Inclusive, quando houve o rompimento da barragem de Brumadinho, ao invés de caçarem a concessão da Vale do Rio Doce, foi lá o Bolsonaro trazer uns, não sei se trouxe 80, 100 ou 200 militares israelenses que vieram para aqui dar trabalho aos nossos bombeiros. Porque eles vêm de uma região desértica. Lá, a maioria deles não sabia o que era lama. Senão, lama é quando você mistura terra com água. É isso, porque lá, bicho, não tem nem terra nem água. Lá, a coisa mais difícil que tem é ter uma terra fértil. Tanto é que eles fizeram um processo lá maravilhoso, exemplo para o mundo inteiro. Mas lá, naturalmente, você acha pedra, cascalho, areia e raramente água. Isso não dá lama. Eles aqui foram apresentados a lama. E os soldados e militares brasileiros tiveram um trabalho redobrado, que o Bolsonaro, para fazer uma ópera bufa, trouxe esse pessoal para cá. Bem, isso é para responder uma pergunta só. Olha como é que eu andei. Tá?